Boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados que aqui se encontram. Sejam bem-vindos à sala virtual e presencial do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para juntos participarmos da palestra que será realizada nesta noite, sob a assistência do nosso mestre Jesus. O palestrante de hoje é o senhor Fernando Moraes, trabalhador da Federação Espírita Amazonense, que vai expor o tema Bem-aventurados que têm puro coração, que têm o coração puro, extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Então, nós iniciaremos com a leitura de harmonização, que tem o título Frutos. Então, vamos começar. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Está em Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclama frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina, através da seiva, e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. Muitas palavras sonoras pronunciam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. A vida terrestre representa oportunidade espartíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-a em frutos de natureza divina. Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes, mas nada compreenderá sem mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria e a realização mais difícil do homem, na esfera carnal, é viver e morrer fiel ao supremo bem. A vida terminou. Terminou? Ah. Desculpa, então nós vamos agora dar início à prece. Vamos fazer a prece inicial. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Senhor Jesus, aqui reunidos em teu nome, agradecemos a oportunidade de participarmos das atividades que o Centro Espírita Bezerra de Menezes nos proporciona. Que estejamos com as nossas mentes voltadas para a reflexão e para o aprendizado. Abençoa, Senhor, esta casa que nos oferece estudo edificante e oração consoladora. Ilumina, Senhor, nosso irmão Fernando Moraes, que vai conduzir a palestra desta noite. Que tuas bênçãos permaneçam conosco. Amém. Então, agora é o Senhor, seu Fernando. Vou tirar aqui a cadeira, que você não vai precisar de cadeira. Meus queridos irmãos e irmãs, o nosso abraço fraterno e amigo, que a paz do Cristo possa permanecer conosco e que nós possamos sentir essa paz. É com alegria que eu retorno a essa casa, porque eu me sinto muito bem chegado quando eu chego nessa casa aqui. E, através do convite do meu amigo, a gente está sempre à disposição. Hoje a gente vai falar de um assunto que a nossa irmã já colocou para nós, é sobre uma das bem-aventuranças.
E a gente, primeiramente, vai trazer basicamente um histórico a respeito das bem-aventuranças. Alguns historiadores dizem que é o código principal do Evangelho de Jesus. Esse código que ele trouxe para nós. Essa constituição que é do Evangelho. Outros comentam que é o Evangelho reduzido. Para surgir a bem-aventurança, foi necessário o Pai Maior, através dos seus mensageiros, mandar a mensagem para o nosso planeta Terra. Muito antes de Jesus chegar aqui conosco, ele já havia enviado para os seus prepostos para trazer a mensagem do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse é o próximo como a si mesmo, de acordo com a orientação de Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele está inserido no livro Caminho, Verdade e Vida, onde ele relata na lição 41 realmente essa colocação que foi mandada para cá, para o nosso planeta. Então, todas as civilizações receberam essa mensagem, antes de Jesus vir para cá. Mas apenas Jesus foi o único que exemplificou o amar uns aos outros, meu e amei. Foi o único. Então, ele foi endereçado aos persas, aos romanos, aos chineses, aos egípcios, todos eles receberam. E o mundo continuava naquela situação muito difícil, e através da lei do progresso, é necessário que se mande para nós essas figuras tão importantes que são exatamente os obreiros do Senhor. Se a gente analisar no Antigo Testamento, a gente vai verificar que desde a Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento, começou a existir os profetas para trazer a boa nova daquela época. Então, a gente nota que vieram diversos profetas, como Daniel, como Osias, Isaías, e outros mais, Zacarias, e outros mais, que vieram trazer a mensagem de Jesus. E de tempo em tempo aparecem esses nossos irmãos para que a humanidade progrida. Isso aí faz parte de uma lei natural, que é a lei do progresso. Tanto é que o próprio Allan Kardec, ao trazer para nós as colocações do Livro dos Espíritos, na questão 779 do livro, ele pergunta aos mensageiros se a lei do progresso, essa força para progredir, ela se encontra realmente no homem ou o progresso é fruto de aprendizado? E os Espíritos respondem: o homem aprende por si próprio, mas não simultaneamente todos. Os mais adiantados ajudam os outros através do contato social. Então, isso é uma lei natural em que o mais adiantado traz exatamente esses ensinamentos para nós aprendermos. Quantas coisas nós aprendemos na internet atualmente, né? Agora, com a inteligência artificial, ficou um pouco mais difícil, porque às vezes você está contando uma coisa e não sabe se é verdade. Com a inteligência artificial. Estão criando situações e a gente tem que ter muito cuidado quando analisar as coisas. Agora nós temos que ter muito cuidado, passar pelo crivo da razão. E aí o progresso veio e Jesus, então, o pai olhou a civilização e disse: meu filho, é o seguinte, a Terra continua do mesmo jeito. É o jeito de você ir lá. E veio Jesus, mas antes de chegar no nosso planeta Terra, já havia uma profecia
indicando que Jesus viria. Lá em Isaías, no capítulo 14, versículo 7, 7 e 14, ele já dizia que Jesus iria nascer de uma virgem cujo nome seria Emanuel, que seria Deus convosco. Então, nessa profecia, há uns 800 anos atrás, antes, já estava trazendo para nós o nascimento de Jesus. Então, Jesus veio exatamente para poder trazer para nós esse ensinamento, aonde ele traz a constituição espiritual do Evangelho, que é o Sermão da Montanha. Quando Allan Kardec constituiu o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz logo na introdução do Evangelho, e os Evangelhos podem se dividir em 5 partes, 5 matérias. Os atos da vida do Cristo, as predições, os milagres, as palavras que foram usadas pela Igreja para a constituição de seus dogmas e o ensino moral. Esse ensino moral é exatamente o que nós pretendemos colocar. Ele diz que os 4 primeiros são questões até de controvérsia, mas o último, esse aí, não tem erro, que é exatamente o ensino moral. Então, ele sobe ao monte para trazer as bem-aventuranças, e se a gente começar a notar, é como diz o Marquês de Maricá, no Rio de Janeiro, em 1173, ele nasceu a 1800 e tal, eu não sei qual foi o ano que ele morreu. Mas, nesse período, ele já diz uma coisa interessante. Ele disse que as bem-aventuranças, veja bem, em 1700 e tal que ele nasceu. De 1700 a 1800, há uns 300 anos com o nascimento do Brasil, né? Foi descoberto em 1500, né? E ele já tinha essa ideia, dizendo que as bem-aventuranças é mais desafio do que consolo. É ou não é? Você pode notar. Para você ver a inteligência desse homem naquela época. É mais desafio do que consolo. Porque quando ele diz bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, é a primeira bem-aventurança que ele pronuncia, já é um desafio para você ser um pobre de espírito. As pessoas achavam que pobre de espírito era aquele miserável, aquele que não tinha estudo. Esse aí é um pobre de espírito, não era quem que dizia? Até eu dizia. Mas acontece que o Espiritismo ele veio exatamente para esclarecer isso. É por isso que chama-se codificador da doutrina espírita. Porque as doutrinas, o Evangelho, é feito em cima de códigos. E ele veio, então, codificar a doutrina espírita. Ele veio trazer para nós o que Jesus já havia prometido, que é exatamente o Consolador. Como Jesus não podia falar naquela época, porque o pessoal não ia entender o que ele ia falar, ele então prometeu outro Consolador. E esse Consolador nós sabemos que é o Espiritismo, que vem exatamente descortinar, levantar o véu daquilo que estava coberto, que nós não entendíamos. Haja vista que hoje ainda muitas das coisas nós não entendemos. O que ele falou. E a palavra de Jesus, qualquer palavra que ele disse ou que diz, ela tem um amplo significado que a gente nem imagina. Porque ele diz, todas as palavras passarão, as minhas permanecerão para sempre. Então, lá na Palestina, quando ele começou a ensinar, os mesmos ensinos que ele disse, vêm para cá agora, depois de 2000 anos atrás, com o significado de moralizar o homem. E sempre foi dessa maneira. Daqui a 500, 600, 1000 anos, as palavras dele estão focalizadas na moral do homem.
Ninguém sabe que vai haver outra revelação, vai. O Espiritismo é a terceira revelação, vai haver a terceira, vai haver a quarta, a quinta, a sexta, a segunda. Por enquanto, é a terceira revelação. Então, a gente nota, nas palavras de Jesus, quando ele abriu o leque, e Mateus, o evangelista Mateus, ele aproveitou essa oportunidade e trouxe para nós esse código moral que não é necessário que você, para se moralizar, eu vou ter que ler a Bíblia, vou ter que ler o Evangelho de Jesus, vou ter que ler o Livro dos Espíritos, tal. Não é necessário isso. Já dizia Gandhi, e olha que ele não era cristão, era indiano. O Gandhi dizia que se todas as obras espirituais fossem totalmente queimadas, sumisse da face da terra, mas que se salvasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele recomeçaria tudo de novo. Porque se analisarmos, segundo Mateus, ele traz no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho. E nesses 5, 6 e 7 está exatamente todo o código que nós precisamos para a evolução moral e espiritual. Ele contém 111 versículos. E desses 111 versículos está contida tudo aquilo que nós precisamos. E hoje nós vamos comentar apenas uma bem-aventurança, que são 9 bem-aventuranças. E dessas 9 bem-aventuranças, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da bem-aventurado, são os puros de coração, a pureza do coração, porque eles verão a Deus. Quando Jesus pronunciou verão a Deus, nós aqui que estamos aqui, nós um dia vamos ver Deus. Mas só que esse ver Deus não é nós observarmos Deus frente a frente. Conforme algumas vertentes falam, que nós vamos chegar frente a frente com Deus. Eu já ouvi muito falar sobre isso. Por quê? Porque eu fui criado dentro de uma religião evangélica. Por isso que muitas vezes eu cito alguns versículos de capítulos, porque nós aprendemos lá atrás. E quando eu juntei a religião com o espiritismo, aí foi uma beleza. Porque nós aprendemos muito com isso. Então, quando eu chegar frente a frente com meu Pai, com Deus, nós vamos chegar um dia a conhecer, como diz Jesus, a ver a Deus. Mas só que esse ver Deus, ele tem um significado muito mais amplo de nós imaginamos. Antes de chegar na presença dele, é claro que nós vamos se preparar para chegar na presença. Então, a gente vai ver quando ele diz, você nota que Jesus, a primeira virtude que ele diz no Sermão do Monte, da montanha, é a humildade. É a primeira virtude. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se eu ainda não tenho essa virtude, né, da humildade, eu não posso chegar a implantar puramente esse reino de Deus que já está em nós. Nós sabemos que temos todo esse reino de Deus, porque nós fomos criados simples e ignorantes, de acordo com o livro dos Espíritos, mas com um potencial que chegaremos à plenitude. Essa é a nossa esperança. Então ele começa, bem-aventurados são o povo de espírito, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E, às vezes, a gente analisando as bem-aventuranças, a gente vai dizer, mas como que a pessoa é feliz sofrendo? Por isso que o Espiritismo vem explicar profundamente sobre as bem-aventuranças. Por que ele quis dizer com tudo isso? Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, se eu não perdoar, como que eu vou pedir perdão ao outro?
Existe uma passagem no Evangelho que diz: se tu não perdoares o teu irmão, Deus também não te perdoará. Está no Evangelho. Acontece que há uma controvérsia muito grande nesse sentido, porque Deus é Deus e ele sempre perdoa. Quando ele diz que Deus não perdoará, é diferente, porque Deus criou a sua lei, vamos dizer que aqui seja Deus, e ele criou essas leis aqui, que se nós não cumprirmos essa lei, nós fugimos do perdão. Não é que Deus não vai perdoar, é que nós transgredimos contra essa lei, e essa lei, então, vai nos cobrar exatamente sobre o perdão. Então, Deus perdoa sempre. Vai pedir perdão a Deus. Eu não perdoo. Quem perdoa é Deus. Vai pedir que é isso. Deus já perdoou. O fato de nós pedirmos perdão um do outro, quem ama, isso é o fato de quem ama. Quem ama não é preciso perdoar. Vocês sabiam disso ou não? Por quê que não é preciso perdoar? Porque ele já ama. Quem ama, compreende. Quem ama, vê o outro de uma situação diferente. Compreende a situação dele. Então, se Deus é amor, como diz lá o evangelista João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha que coisa interessante. Se Deus é amor, ele vai perdoar sempre. Concordaram aí agora? Por quê? Então, quem ama, não é preciso perdoar, já perdoou. Se você vai perdoar uma pessoa, você anula o sentimento do perdão. Eu vou perdoar o outro conforme eu estou ofendido daquilo. Se eu me ofendi, aí sim, eu vou trabalhar em mim para me poder perdoar o outro. Porque enquanto eu estiver ofendido, eu não posso perdoar. E Deus não se ofende. Então, quando ele fala nessa pureza de coração, a gente vai ver uma coisa diferente hoje aqui. Quando que nós estaremos puros de coração? E eu trouxe umas questões aqui do livro de Emmanuel e também do livro Religião dos Espíritos, e que eu vou participar a vocês. Nós vamos contribuir com essa situação. Porque eu estava analisando essa situação quando ele diz aquele que tem puro coração, porque eles verão a Deus. E eu fui analisar profundamente essa parábola, essa bem-aventurança, e encontrei em Emmanuel me trazendo no Evangelho segundo Emmanuel, que ele traz, é bem grosso o livro azul, e ele então traz o Evangelho de Mateus, dentro dos livros dele, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, ele traz dentro desse livro e outros mais. Então a gente vai ver que esse ver a Deus, quando a pureza estiver conosco, a gente vai começar a ver Deus nas pessoas e nas coisas. Aí a gente vai começar a ver Deus em tudo, como Jesus via. Quer ver uma coisa? Ele diz assim: quando a pureza estiver em nossos olhos, reparem bem, essa é a novidade do ver Deus. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura. A desventura dele, nós vamos entender a condição dele. Nós não vamos ver o erro da pessoa. A gente já começa a entender essa situação, já começa a entrar numa situação de pureza de coração. Olha como nós estamos tão distantes, tão distantes.
ele continua respeitável ao nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos e nós ouvirmos ofensas em nós, e nós tamparmos os nossos ouvidos, entender realmente aquela situação do nosso irmão, que ele não está bem, ele está levantando um falso testemunho nosso, a gente já começa a ver Deus naquele irmão. Porque ele não é daquela maneira, ele está naquele estágio, mas ele não é assim. Essa foi a novidade que eu trouxe desse livro do Edmundo. Como que ele interpretou a palavra de Jesus, verão a Deus, nessa parábola. Parábola não, que digo, no Sermão da Montanha. Ele diz, quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio, que ainda lavra o espírito daquele que observa. É preciso compreender isso. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá, junto com nós, por enfermidade lamentável do amigo. A maledicência. Se nós recebemos essa pureza em nossa boca, já recebemos nos olhos, olhando, recebemos no ouvido, de ouvir e entender, e na boca, quando vem a maledicência, nós começamos a compreender o outro e não deixamos sobressair aquilo que ele está falando. A gente abranda realmente aquilo, amortece aquilo que ele está dizendo. Mas sabe o que acontece conosco? A gente escuta uma maledicência e ainda bota mais fogo nela. Não é assim que acontece muitas das vezes? É isso mesmo que você está dizendo. Eu desconfiava daquela pessoa. Olha que coisa interessante, gente. Eu não sabia disso. Eu digo, eu vou compartilhar com meus amigos. Vou compartilhar, com certeza. Olha que coisa. E então ele diz assim, quando tiver a malícia todinha, a calúnia, que ele estiver dizendo de você, compreenda que ele está numa situação muito atrasada do que deveria estar. E quando a gente vai compreendendo isso, a gente vai começando a ver Deus nas pessoas. Em tudo que você olhar. Jesus tinha essa visão. Ele analisava tudo, todas as coisas, ele tirava uma lição daquilo ali. E a gente vai ver na outra página como que Jesus via as coisas. Como ele viu Pedro, Maria de Magdala, como ele viu Judas. Olha que coisa interessante. E que a gente reprova todos eles. A gente vai chegar lá. E ele diz, ficar em silêncio, impedir a extensão do mal. A gente impedir que aquela extensão do mal continue. O silêncio bendito que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar ao nosso raciocínio, identificaremos nós o pensamento infeliz do outro. Ele atinge a nossa mente, o nosso pensamento. A gente sabe que é uma coisa maldade, mas não damos prosseguimento àquilo ali. A gente começa a entender realmente. É muito difícil. Eu estava comentando lá em casa, eu disse, minha amiga, bati assim no ombro, nós estamos ainda muito distantes. O que consola a gente, que é uma doutrina consoladora, é que nós vamos chegar lá. É por isso que existe a reencarnação, gente, não tem como correr. Se não fosse a reencarnação, como que a gente chegaria no ponto desse aqui? Eu ainda não estou nesse ponto, mas eu tenho certeza que eu vou chegar. Pelo esforço que nós estamos fazendo para domar as nossas más tendências, que é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Esse esforço que a gente está fazendo é exatamente o que vai fazer a gente evoluir. Muito bem.
Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça nos congelará a boa vontade. Tudo que nós fazemos de exercício com as nossas mãos, a gente vai botar primeiramente a nossa vontade em cima de tudo para fazer. Não adianta querer fazer com preguiça, porque você não está fazendo a coisa correta e você está gastando energia. Quando você faz o exercício com amor, ao contrário, você se renova. Eu não sei se vocês notaram isso. Vamos fazer um mutirão para limpar a casa. Aí vem todo mundo alegre e tal, e bota uma música suave, etc., e começa a trabalhar. Aquilo está alimentando a gente. Alimentando. E vocês já notaram uma coisa que ninguém cansa, gente? A gente só vai cansar depois, quando estiver em casa, aí vem o cansaço. Físico, que é um cansaço natural. Mas quando você está trabalhando, exercitando essa tarefa com amor, ela lhe alimenta. Por isso que é bom cantar, é bom sorrir, né? É bom fazer isso, porque alimenta o nosso ego, alimenta o próprio corpo físico. E ele recebe realmente toda essa energia positiva que nos dá prazer de viver. Então, ele traz para nós essa bem-aventurança e dizer quando que a gente vai começar a ver Deus. Quando a gente vê Deus em todas as coisas e nas criaturas. É que a gente começa a ver Deus. Na interpretação de Emmanuel. E na interpretação dele, eu digo, faz todo sentido ele dizer isso. E é interessante que eu dou um crédito muito a esses espíritos bem adiantados, porque eles já passaram por tudo isso que nós já passamos. É por isso que a gente dá crédito. Quando Allan Kardec faz algumas perguntas a ele já diz assim, eu já respondi na questão anterior. Muitas das vezes, Allan Kardec quer testar. Ele diz, veja a questão anterior, eu já respondi. Ou então uma resposta bem simples que ele dá. Qual o ser mais perfeito que Deus mandou para servir de guia para a humanidade e modelo? E é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Questão 625. Jesus. Então, esse homem, que ele veio dizer, ele traz a pureza para nós, diz Emmanuel aqui, no livro Religião dos Espíritos, é no capítulo Pureza. Se você tiver esse livro, depois vocês consultem. Então, ele traz assim, as bem-aventuranças. Ele começa estudando a palavra de Jesus, que não cometeu nenhum equívoco e que vê no nosso planeta Terra a imagem de Deus em tudo que há necessidade de melhorar. Em tudo que ele observa e observou, ele via Deus em cada um. Ele via Deus, primeiramente, como ele diz, ele viu Deus em Maria Madalena, que nós desprezamos por ser uma pessoa de má índole. Então, ele viu Deus naquele coração ferido de Maria Madalena, porque ele sabia que ia ter um retorno naquela mulher. E ela foi a mensageira da ressurreição. Não foi a mãe de Jesus, foi Maria Madalena. Ela foi a primeira que viu e falou com o mestre, ele ressuscitado. Quando ela vai com ele e diz, mestre, ela conhece a voz dele. Ele diz, não me toque, porque eu ainda não fui ao Pai. Olha só. Quando ele diz, não me toque, que eu ainda não fui ao Pai, a gente vai ver que não há sentido quando ele diz lá para o ladrão, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não é isso que ele disse? E há uma controvérsia muito grande sobre isso quando eu começo a conversar com meus parentes que são evangélicos. Fernando, mas quem se arrepende mesmo de coração está salvo. Eu digo, não é bem assim que você está dizendo. Existem leis que nós temos que cumprir e essas leis também de nós. Quer dizer que você se arrepende aqui de tudo que fez e quem você prejudicou, como é que fica? Não faz sentido. A gente vai ter que reparar. Não, mas o ladrão, eu digo, você já observou como é que está a frase? Antigamente, vocês vão aprender agora. Quem não sabe, quem sabe, tudo bem. Mas quem ainda não sabe, vamos ver por que
Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ei, mas ele passou 40 dias aqui, sem subir ao Pai, aparecendo com os discípulos, comendo com os discípulos lá na praia, comendo peixe, apareceu para Tomé, apareceu para Maria Madalena. Como que ele disse isso? Jesus nunca mentiu. Há uma profundidade muito grande nisso. Antigamente não existia vírgula, nem ponto de interrogação, nem interjeição, não existia nada disso. As palavras eram colocadas a melhor forma que eles achavam que deveria colocar. Então, vamos ver assim. Em verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Agora fechou. Em verdade, eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não sei quando, mas tu vai estar comigo no paraíso. Te digo hoje. Olha como muda o sentido da coisa. Porque se ele dissesse estará comigo no paraíso, hoje, ele não teria aparecido. Ele diria, não me toques, que eu ainda não subi ao Pai. Está lá no Evangelho de Lucas. Entendeu? Então, quando ele diz a pureza, de cadê? Quantos minutos eu tenho? 20, né? Legal. Bacana. Quando ele diz a pureza de coração, e ele traz no livro A Religião dos Espíritos, ele traz, para a gente não perder o reflexo de tudo, ele diz o seguinte: sabia encontrar a presença divina em toda situação e em todas as criaturas. Jesus. Em todas as criaturas. A gente vai notar que a trajetória de Maria de Magdala, Judas Iscariote, quem foi Paulo de Tarso, quem foi Pedro, que era um torrão, era bruto, né? Ele vai encontrar em todos esses aqui que ainda muitos deles deveriam ser lapidados, e todos eles têm uma qualidade. E ele traz para nós, ele vê naquele que nós achamos que é um erro, Judas Iscariote, vamos com ele. Era um comerciante que eles achavam que era o camarada mais perigoso daquele momento, e astucioso. Mas Jesus não achava isso. Ele sabia que ele iria se arrepender do que ele fez e que ele passaria aí, Jesus passaria lá no fundo, como diz, ele visitou o inferno para poder ajudar Judas Iscariote. Pedro, que era duro na queda, mas ele sabia que ali dentro tinha uma pedra preciosa e que hoje está aí, trazendo para nós o Evangelho, as epístolas de Pedro. Né? Então, todos eles, Jesus via de uma maneira diferente, mas via sempre o melhor. Quando nós começamos a entender essa situação, as pessoas contam uma história aqui, eu digo, eu não vejo dessa maneira. E como é que tu vê? A gente vai tirar o melhor do lado. A gente tirando o melhor, a gente está passando o melhor para o outro, nos transformando um pouquinho a mais, porque o nosso pensamento está vendo uma coisa melhor, e isso faz com que a gente evolua muito mais. Ele diz o seguinte: para muita gente, Maria de Magdala era uma mulher sem qualquer valor, pela condição de obsidiada em que se mostrava a vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e converteu-a à mensageira celeste da ressurreição. Para nós, era dessa maneira, aquela mulher era desamparada por todos. Se você comentar isso com outros irmãos de outra vertente, eles têm a maior pejoração em cima da mulher. Mas Jesus não via isso. Então, quando ele diz, bem-aventurados são os puros de coração, que têm a pureza, porque eles verão a Deus.
Quando que eles verão a Deus? Quando a gente começar a mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida em qualquer lugar que estejamos. Mas para mudar essa vida, é necessário um exercício de muito esforço para nós. Primeiro, na oficina principal, que é a nossa casa. Esse cadinho, por quê? Porque Deus, nosso Pai, nos colocou exatamente ali porque nós precisamos. Eu não deveria ter nascido nessa família. Era nessa família que a gente deveria ter nascido. Nela mesmo. Se eu soubesse, eu tinha casado com a fulana de tal. Se eu soubesse, eu tinha casado com fulano de tal naquela época que eu namorei. Não, era esse mesmo. Porque através dele é que nós estamos aprendendo, através dela é que nós estamos aprendendo. Aprendendo a amar. Porque a nossa finalidade realmente é chegar no amor pleno. Quando chegarmos nesse amor, a gente vai começar a ver as coisas diferentes. Vai começar agora a analisar tudo que há ao nosso redor. E a gente vai ver que tudo é a criação divina. Hamed, um dos seus livros, quando ele fala em busca e achareis, ele diz o seguinte, que tudo está certo na natureza, não tem nada errado. Porque é comandado pelo nosso Pai. Se é comandado pelo nosso Pai, tudo que você imaginar está certo na natureza. O homem que enverga a situação. Mas está certo aquela envergadura. Porque se não tivesse certo, ele não colocaria essas criaturas aqui, onde Jesus dá a maior oportunidade para eles. Conviveu com ele, com Jesus. Porque ele sabia o erro de cada um deles. Muito mais do que ele imaginava, muito mais do que nós imaginamos. Ele sabia bem antes. Ele sabia que Pedro ia negar. Ele sabia que Judas ia traí-lo. Ele conhecia o coração de todos, porque ele tinha essa capacidade, tinha essa mediunidade toda, e ele sabia de tudo. O apóstolo Paulo, ele, que era considerado um dos criminosos que perseguia os cristãos, mas lá dentro dele existia uma pérola que tinha que ser lapidada. Estava tudo preparado para ele. No auge da questão de Paulo, quando Jesus aparece para ele, que ele cai realmente do cavalo cego, quando ele diz, quem és tu? Ele diz, eu sou Jesus, é quem tu persegue. E a resposta que Paulo diz para Jesus, ela ecoa em nosso dia a dia, que nós deveríamos dizer todo dia. Paulo diz assim, que queres que eu faça, Senhor? E é essa palavra que nós precisamos dizer todo dia das nossas vidas. Que queres que eu faça? Agradecer tudo na vida, tudo, porque é regido por Deus. Você vai tomar um banho, faz uma prece, agradece a Deus pelaquela água. Quantos não têm um pingo de água para tomar banho? Que nós temos, pela comida, pela bebida, pela esposa que tem, pelo esposo que tem, que a gente briga todo dia. Agora não, agora eu estou brigando um pouco com a minha esposa. Mas antigamente, é doido, antigamente a gente entrava no carro brigando e saía brigando. Saía brigando. E eu uma vez disse para ela, espírita, depois ela também compreende. E eu uma vez disse assim para ela, minha filha, nós temos muito a acertar, né? Eu disse, é. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu acho que eu tenho muito a acertar com vocês. Com a família, né? E contigo, principalmente. Deve ter um déficit muito grande. Ela pensou assim e disse uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Fernando, quem sabe se não sou eu que tenho que acertar contigo? Que tenho mais. Né? Então, ninguém sabe. Mas o melhor exercício é nós, na hora da nossa oração,
pedir permissão a Deus para que haja um encontro em espírito dos dois. Isso aí foi Divaldo que disse para uma senhora. E lá, pedir a Deus a oportunidade, se tiver a oportunidade de nós nos encontrarmos, porque ninguém sabe quem errou mais, para que haja uma conciliação melhor. E eu estou fazendo esse exercício e está dando certo. A gente não está brigando muito. Né? Então, quer dizer, está começando a dar certo. E cada tempo que vai passando, eu estou gostando muito mais da minha esposa do que antes. Se for pro ar essas colocações e ela assistir, agora ela vai ver que eu nunca disse. Ela disse, mas que mentiroso, hein? Mas, gente, amar, ser puro de coração e ver a Deus, a gente vai ver um dia. Ver Deus, a gente pode ver todos os dias da nossa vida. É só nós mudarmos de comportamento. E aí a gente vê Deus em tudo, num copo de água, numa criança. Uma pessoa discutindo uma com a outra, a gente está vendo Deus naquela discussão, porque não são eles assim. Eles estão num estágio que vão passar para outro estágio. Através da lei da reencarnação, não tem como a gente correr. É a única maneira de explicar nós vermos Deus de uma forma ou outra. Vocês imaginam o planeta Terra considerado prova e expiação? E eu desencarnar agora, eu vou ver logo Deus? Eu vou contar uma parada aqui, eu não sei se eu contei, se eu já contei, eu vou contar de novo. Se eu não contei, a gente vai ouvir de novo. Vai ouvir agora. Lá na federação tinha um colega que ele era muito mais antigo do que eu, é mais antigo do que eu na federação, e então ele é viúvo e ele ficou sozinho. Só ele, filho casou, ele ficou só. E tinha uma secretária que era de outra religião, ele gostava muito, ela gostava muito dele também, e certa vez ela disse assim, seu fulano, eu não vou dizer o nome aqui, que não importa, seu fulano, você, se eu lhe fizer um convite, você aceita? Ele disse, aceito. Mas aceita mesmo? Ele disse, devo aceitar. Dependendo do convite. Aí já ficou dependendo do convite. O senhor iria lá na nossa igreja? Ele disse, vou sim. Por que não? Mas o senhor não é espírito? Por isso que eu vou. Eu aceito isso. O senhor aceita mesmo? Aceito. Então, vá lá, pelo menos o senhor vai lá, aceita Jesus e tal. O senhor aceita Jesus? Ele já, sai daqui. Faz muito tempo que eu aceito Jesus. Não, aceitar Jesus, o senhor ir lá na frente, dizer que aceita Jesus. Isso, aceitar Jesus. O senhor não quer ir para o céu, não? Ele disse, não, agora não. E quando ele disse agora não, eu fui ver que fazia todo sentido, gente. Ele dizendo isso faz muito tempo que ele me disse, e eu levo para a palestra. Ele disse, agora não. Você já pensou eu perturbar a ordem? É claro. Existem frequências espirituais. A frequência altíssima, alta, média, baixa e débil. Está no livro Educação dos Sentimentos. Essas frequências aqui é que vão determinar aonde nós estamos. Quando nós estivermos numa frequência mais alta, a gente já está vendo Deus melhor do que agora. Então, a frequência nossa, nós estamos aqui ainda. Nessa frequência aqui. Então, você imagina, ele nessa frequência, e aqui na frequência altíssima, que são os espíritos puros, tu imagina se ele vai daqui e pula para cá. Ele vai perturbar essa ordem. Não faz sentido isso? Faz todo sentido. É por isso que ele diz, não, agora não, eu vou depois. Mas ele sabe que vai. Então, a doutrina espírita, ela vem exatamente esclarecer tudo isso. O que Jesus já tinha dito lá adiante. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E o oculto que não venha a ser revelado. E está sendo revelado. A maior parte da revelação está vindo agora na internet.
As crianças chegando agora e relatando reencarnação delas. A ciência está dando a mão à palmatória, porque houve evidências naquela criança que foram fazer pesquisas sobre essa criança e foram ver que realmente era a encarnação pela Terra de Deus. Não tem mais para onde esconder. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. E o oculto que não venha a ser revelado. Hoje ou amanhã ou depois vai ter que ser revelado. Então, quando ele pegou as crianças e que disse, vinde a minhas crianças, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele estava trazendo ali uma pureza de coração da criança atualmente, não é do espírito, mas da criança, a pureza quando ele traz as crianças. Ainda tem mais 10. E os discípulos, quando ele diz, vinde a minhas criancinhas, porque elas são o reino dos céus, os discípulos, diz a Escritura, se zangaram. Diz que Jesus se zangou porque os discípulos não queriam liberar as crianças e Jesus se zangou. Aí é uma mentira muito grande. Jesus não pode se zangar. O naipe que ele tem, o espírito perfeito que ele tem, não pode se zangar. Ele ama e não se zanga. Então, qual é essa colocação? É que, na época, não existia uma palavra correspondente àquela atitude. Então, eles usaram a palavra zangar. Não é a gente sair por aí e dizer e sustentar isso que Jesus se zangou. Hein? Pelo amor de Deus, Jesus não se zanga. Ele ama. Quem ama compreende, não tem raiva. É isso aí. Ama simplesmente. Ou é ou não é. Deus é amor, aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele, quanto a isso. Certa vez, eu conversando com a minha sobrinha, e ela disse, é por isso que Jesus pegou o rei e saiu batendo em todo mundo lá de mim. Eu não diga isso. Jesus não pode fazer isso. Não, mas está escrito lá. É interpretação. A Escritura é cheia de códigos que nós, muitas das vezes, ainda não sabemos decodificar aquilo. Jesus, sendo um Espírito perfeito e amor em plenitude, jamais ele iria ter uma atitude dessa, de uma pessoa desequilibrada. Eu jamais acreditei nisso. Pode estar escrito onde for, mas eu não acredito. Chico Xavier não faria isso? Quando ele chegava lá, estava aquela fila de gente lá, pedindo, vendendo isso, vendendo aquilo. Eles faziam abençoar todo mundo. Querendo provar, ele não era apenas abraçando aquela criança, mas ele dizendo, vinde a mim, as criancinhas, ele queria dizer, esses necessitados como nós. E vai bater com a questão de Paulo, quando ele diz, aquele que ainda se alimenta do leite não está preparado para a palavra de justiça, porque é menino. Então, nós ainda precisamos crescer para nós começarmos a entender e buscar realmente a presença de Deus em nós. Observar nas coisas, nas pessoas, nas atitudes, nas palavras, e tirar sempre o melhor daquela palavra, daquela atitude das pessoas. Não taxar as pessoas inferiores e de inferioridade, porque dentro delas está um tesouro que somente Deus sabe aonde vai, até onde vai esse tesouro encoberto. Porque nós não somos assim, nós estamos assim por enquanto. E ele diz aqui, Simão Pedro, para muita gente, Simão Pedro, homem rude, inconstante, indigno de maior consideração, contudo, ele viu Deus no espírito atribulado do pescador, semi-analfabeto,
que o povo menosprezava e transmutou para a fé cristã para todos os séculos. Como ele via o Pedro. E nós não vimos assim. Hoje a gente ainda faz alguns comentários assim, realmente o Pedro era um camarada muito duro. Ele sempre se metia nas conversas de Jesus, queria saber. Né? Mestre, salva-me, quando ele está perecendo. Né? Quando ele pergunta se é o Jesus que vem por cima d'água, ele diz, é o mestre? Né? Então faz com que eu vá até tu, Senhor. Ele diz, então vem. E Pedro começa a caminhar, e daqui a pouco ele começa a afundar. E diz, salva-me, Senhor. Ele diz, homem de pouca fé, por que duvidar? Nessa passagem, somos nós. Ele nos chama e nós vacilamos. No momento que nós vacilamos a nossa fé, a gente afunda. E ele, com a mão dele, homem de pouca fé, por que duvidar? Para você ver como todo o evangelho é rico em sabedoria. São códigos que estão ali dentro do evangelho que nós precisamos decodificar. Tudo o que aconteceu. Então, somos nós ainda pequeninos. Quando ele diz, vinde as minhas criancinhas, somos nós que ainda precisamos desse auxílio. Ainda estamos, de uma maneira, ainda engatinhando. Mas ele faz o convite sempre. Vinde a mim todos vós, que estás cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para vossas almas. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado. Depois de uma linda palestra dessa, gostaria de saber se alguém para fazer alguma pergunta, seu Fernando, ou então algum comentário. Gente, a hora que eu anoto. Ninguém tem pergunta. Então, Dona Zilda? O Chalco vai falar. Dona Pois Zilda, não. transmita para o Fernando que mais uma vez ele se superou e que essa palestra dessa vez vai ser gravada. Ele pode mandar, pode enviar para a esposa assistir. Com certeza ela vai gostar de ouvir. Declaração. Gostei. Legal. Muito boa. O Fernando foi maravilhoso, realmente. Muito, muito inspirado. Então, nós vamos agora convidar a Rita Clay para fazer a prece de encerramento. E queremos também agradecer muito ao seu Fernando, que nos trouxe muitos conhecimentos. Foi uma palestra muito linda. Deus, nosso Pai, muito obrigado por esta noite de hoje, pelo estudo que tivemos, e por mais um esclarecimento para a nossa caminhada do nosso dia a dia. Abençoa a todos os que aqui estão presentes e os que não puderam estar. Muito obrigado. E temos a te dizer, nos ajuda para seguirmos o nosso dia a dia. Que assim seja. Que assim seja. Então, seu Fernando, muito obrigada, seu Fernando. Uma boa noite. Volte sempre.